Teve acordo lá, ninguém contesta. Eu posso continuar, tá? Qual? De você zera, você vai abrir o virtual. Não, eu vou esperar que chegar, você não posso fazer nada assim, não. A lista de presença registra o acesso de 482 senhores deputadas e deputados. Está reaberta a sessão. Deputado Point. Presidente, está sem microfone. Não, o microfone está ligado, deputado. Agora sim. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Point. Senhor presidente, questão de ordem do Partido Novo se baseia no artigo 70 do Regimento Interno. Ontem, Vossa Excelência suspendeu a sessão por volta das 20h42. Nosso regimento interno, senhor presidente, seu artigo 70, assim dispõe sobre a suspensão das sessões. Artigo 70. O presidente poderá suspender a sessão por uma única vez pelo prazo máximo de 1 hora, fim do qual considerar-se-á encerrada. Presidente, artigo não deixa margem de dúvidas ou interpretações. Após 1 hora de suspensão, o que ocorreu ontem ainda, a sessão é considerada encerrada. O encerramento independe das razões que ocasionaram a suspensão. Não existe nenhuma ressalva para a presente regra em todo o nosso regimento. Por essa razão, eu solicito respeitosamente a Vossa Excelência que considere a sessão ocorrida ontem como encerrada e, caso tenha interesse em dar continuidade nas votações que estavam propostas para ontem, que seja feita uma nova convocação de sessão e, consequentemente, a abertura de um novo painel. Senhor presidente, reforço ainda o respeito pela cadeira que o senhor ocupa, mas a gente tem um regimento aqui e mesmo que aconteceu algo extraordinário, como já aconteceu nessa casa em meio à pandemia, que a gente tivesse feito uma reunião com todos os líderes presentes. O nosso líder, o nosso partido, não foi convidado para nenhuma conversa para a gente fazer um acordo de procedimento caso tivesse acontecido alguma fraude ou tivesse apurado algum problema muito grave com os links da casa. Por isso, senhor presidente, como não houve conversa, o Partido Novo não foi chamado, não teve nenhum acordo de procedimento extra-regimental, senhor presidente, essa questão de ordem do Partido Novo, na minha opinião e na opinião do regimento, se julga procedente para encerrar a sessão, abrir uma nova sessão e, consequentemente, um novo painel, senhor presidente. Essa é a nossa questão de ordem. Mais alguma questão de ordem? Presidente, para corroborar com a questão de ordem, baseado no artigo 17, 70, 71 e 187 do nosso regimento, primeiro é o artigo 70. Ele é bem objetivo, direto, ou seja, a suspensão não pode ultrapassar o limite de 1 hora. Portanto, a sessão estará encerrada. A segunda irregularidade é porque uma sessão suspensa, ela não pode ultrapassar as meia-noite, porque ela será também encerrada automaticamente. São vários precedentes em outras questões de ordem, né? E por último, Vossa Excelência poderia ter chamado nominalmente, de acordo com o regimento, para garantir o processo de votação. Tem previsão regimental. Por essas questões, pedimos então o encerramento da sessão. Mais alguma questão de ordem? Questão de ordem. Presidente. Questão de ordem. Artigo 184, 185 e seguinte. No dia de ontem, houve uma deliberação por parte da presidência da Casa de que os parlamentares votariam presencialmente, colocando por terra aquilo que era até então a combinação legal de que bastaria a presença no plenário para que os deputados pudessem fazer o uso do seu direito legítimo de votação. Parlamentares que não puderam se dirigir ao plenário naquele momento, como foi o meu caso, tiveram o seu direito de voto
desrespeitado. E nós não podemos aceitar de maneira alguma o desrespeito a esse direito de voto para que uma matéria venha a ser aprovada ou desaprovada. Combinado com isso, o senhor tem feito alterações e modificações regimentais a partir dos seus próprios interesses de votação. Quando facilita uma aprovação que o senhor tem interesse, que a base do governo tem interesse, a votação é remota. Quando facilita a votação para a base do governo ou para os interesses do senhor, a votação é presencial. Quando facilita, a votação é híbrida. Desculpem, aqui na minha mão tem o regimento interno da Câmara dos Deputados e a Constituição da República. Não tem aqui o regimento interno do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Nós não podemos aceitar que a partir de uma decisão autoritária, unilateral, seja mantido um painel de votação de um dia para o outro. Porque se isso vira regra, acabou por completo o direito de obstrução por parte da oposição. Nós não aceitamos e exigimos que se abra um novo painel de votação. Porque se assim não for, eu vou ter que me submeter como deputado federal aos desmandos e vontades de um presidente autoritário que depois fica chateado se eu pergunto se não tem vergonha. Isso é uma vergonha. Mais alguém tem alguma Senhor questão de presidente, ordem? Deputado Mira. Artigo 71, senhor presidente, ele prevê que em caso de tumulto grave, a sessão da Câmara poderá ser levantada, ou seja, pode ser encerrada. Nós podemos interpretar que a sua atitude, a atitude de Vossa Excelência ontem, se equivale a um tumulto grave, o que aconteceu em relação ao sistema que está sendo investigado. Mas não há previsão de suspensão nesses casos. Nesse caso, o que tem que ser aplicado é o encerramento da sessão. Portanto, esse artigo também tem que ser enfrentado, entendendo que o artigo 70 também já prevê claramente, explicitamente, que não há como suspender uma sessão por mais de 1 hora, o prazo máximo é de 1 hora, portanto, hoje nós temos que começar com um novo painel. Nós entendemos que o mais importante para que esta casa possa ter o bom funcionamento é que o regimento seja cumprido. Nós estamos enfrentando um tema complexo, que tem múltiplas compreensões e interpretações. Nós acompanhamos aqui a decisão, porque somos a favor do auxílio de R$600, mas nós temos uma série de destaques que precisarão ser debatidos, discutidos, enfrentados e decididos. Vamos cumprir o regimento. É o que nós estamos querendo aqui, estamos pedindo, senhor presidente. Senhor presidente, apenas isso. O cumprimento do regimento, mais do artigo 70 e 71. Mais alguma questão de ordem? Deputado Paulo Ramos. Deputado Paulo. Senhor presidente. Senhor presidente, ontem, diante do episódio, Vossa Excelência fez questão de falar na imagem do Poder Legislativo. O que ocorrido ontem... Questão de ordem, por favor. É a questão de ordem. Não, então, por favor. Estou apenas fundamentando. Fundamentando em que artigo, deputado Paulo? O artigo do regimento, sim, que permite levantar a questão de ordem, a partir do artigo 70. Tá bom. Se Vossa Excelência entender por bem, claro, acolher, claro, a forma que eu tenho de encaminhar, claro, a questão de ordem. Pois não, se Vossa Excelência acolher. Porque se for mais um ato de império também, eu não sei qual será. Nós vivemos na monarquia, deputado Paulo. Então, agradeço. Obrigado. A Vossa Excelência. Ele falou na imagem do Poder Legislativo. E eu pergunto, como fica a imagem do Poder Legislativo diante do descumprimento do regimento interno? Se o regimento prevê a suspensão
possível, por 1 hora, sem qualquer outra consideração. Como, a não ser que seja um ato de império, nós vamos submeter a uma situação constrangedora como esta? Vai valer contra o regimento a vontade do presidente, independente do mérito daquilo que está sendo discutido. Vossa Excelência não pode, não tem autoridade, não tem legitimidade para descumprir de forma tão afrontosa o regimento da casa. Eu não sei se mesmo aqueles que se alinham a Vossa Excelência quando de práticas arbitrárias, pelo menos nesse caso, vão concordar que seja aberto o painel, verificado o quórum e feita a votação. Porque, para concluir, senhor presidente, nós temos convivido aqui com situações, estas sim, desmoralizam o poder legislativo. Votar uma emenda constitucional em 2 turnos imediatamente, abrir e fechar sessão para cumprir interstícios. Nós estamos submetidos aqui a práticas, estas sim, que desmoralizam o poder legislativo. Talvez antes do recesso ou antes da eleição, esta seja a penúltima, porque a última pode estar para acontecer daqui a pouco. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Bom, nesse instante, os deputados estão fazendo uma questão de ordem em razão do encerramento da sessão de ontem, por instabilidade no sistema de votação da Casa, o Infoleg. O presidente Arthur Lira já abriu esta sessão e o painel registra a presença de 482 deputados. Senhor presidente. Deputado Daci. Senhor presidente, que bom que a gente possa tratar esse tema com serenidade. Senhor presidente, a excepcionalidade cria a possibilidade de atitudes excepcionais, senhor presidente. E ontem aconteceu uma excepcionalidade caindo o sistema durante a votação de uma PEC. E a atitude do presidente, uma atitude excepcional, foi diante de uma excepcionalidade. Quer dizer, tem fundamento sim, senhor presidente. Por quê? Porque foi uma questão que aconteceu que não é rotineira e o presidente utilizou o bom senso. Então, diante disso, senhor presidente, eu entendo que Vossa Excelência agiu de forma correta, porque o senhor tomou uma atitude diante de uma excepcionalidade que não é comum nessa casa. Presidente, queria falar pela liderança da minoria? Não, eu preciso responder as questões de ordem. Nós não vamos. Tem a ver com o tema, presidente. Nós não. Tem a ver com o tema. Então, eu queria uma questão eu de ordem. preciso responder. Se for questão de ordem, deputado. Fazer uma questão de ordem. Então, questão de ordem, por favor. Presidente. Estou ouvindo pacientemente todas as questões de ordem e vou me posicionar sobre elas. Eu vou aqui fazer uma questão de ordem sobre o artigo 187, no seu parágrafo 4º. 187. E fala, diante da impossibilidade de votação eletrônica, e poderá ser feita uma chamada nominal. Isso nós estamos dizendo do painel, por exemplo, instalados nas bancadas. Mas nós temos também hoje o aplicativo, que também é um sistema de votação eletrônica. Ontem, Vossa Excelência, diante de uma suspeita grave que foi levantada, suspendeu a sessão e, como disse aqui, diante de uma suposta excepcionalidade, transferiu o painel para hoje. Nós tivemos uma conversa com Vossa Excelência e dizemos, se houvesse qualquer sabotagem, que a gente estaria na defesa da Câmara, que não poderia o Parlamento ser atacado dessa maneira e ter aí um ataque externo contra o seu funcionamento. Mas que seria importante a gente ter uma conclusão sobre isso para que houvesse um posicionamento de toda a oposição. Nós não temos ainda, Vossa Excelência mesmo relator, porque a Polícia Federal não concluiu o seu trabalho. Então nós temos hoje dúvidas.
Vossa Excelência ontem se preservou o parlamento diante dessa suposta sabotagem, mas, diante dessa dúvida, nesse momento, eu acho que o parlamento, e vou na linha aqui do deputado Paulo Ramos, tem que ser preservado. Tem que ser preservado. Nós estamos tratando de uma mudança constitucional, que já tem um rito previsto na própria Constituição de votação e com muito mais rigor, devido à importância da matéria. Não estamos tratando de uma legislação ordinária. Então, seria muito ruim, numa matéria de mudança constitucional, de uma matéria de importância política para o governo, e Vossa Excelência tem se esforçado para aprovar essa matéria do governo, diria que até mais do que o próprio governo, mas seria péssimo para a Câmara, e lembro que a oposição na primeira votação, diante que acreditávamos que a base do governo teria os seus 308 votos, acabou dando o quórum necessário para a aprovação da matéria. Mas não dá para a gente prosseguir com esse painel diante de dúvidas, diante de só suspeitas, sem a gente ter uma conclusão. Será muito ruim para todos nós. Quebra-se hoje numa votação que a gente acha importante para um lado, mas a gente pode quebrar para outras adiante, seja nessa legislatura ainda ou na próxima. Por isso faz-se necessário. Obrigado. Eu queria fazer aqui alguns comentários a respeito das questões de ordens que foram proferidas pelos senhores deputados. Com relação ao artigo 187, deputado Alencar, ele refere-se a problema no painel. Com problemas no painel, a presidência da Câmara pode chamar nominalmente os senhores deputados, fato que não aconteceu, tanto é que as bancadas e o sistema de intranet estavam funcionando normalmente e a votação do primeiro turno se deu através das votações nas bancadas aqui. Com relação ao deputado Point, deputado Paulo Ramos, deputado Bira, deputado Glauber, deputado... Quem mais fez questão de ordem? Deputado Daci. O nosso regimento, a previsão regimental do artigo 70, está claro. A previsão dessa suspensão, eu fui líder 6 anos aí embaixo, como os senhores são, era para reunião de líderes, ajuste de bancadas, discussão sobre procedimentos de votação, não tem acordo, vamos construir um acordo a respeito de determinado tema. Eu queria deixar claro aqui, vou ler todo o procedimento feito com muito cuidado, com muita cautela. Quero aqui ressaltar que a minha fala de ontem não inferiu nenhum tipo de responsabilidade a qualquer possibilidade de qualquer parlamentar, de qualquer partido, de qualquer tendência nessa casa de ter interferido no fato que aconteceu, que é um fato extraordinário de uma grave agressão ao funcionamento do Poder Legislativo, seja ele casual, acidental ou proposital. Por isso, a Polícia Federal já soltou uma nota à imprensa. Tive ontem uma reunião com alguns membros da oposição e colocamos da seguinte maneira: esta presidência, diferente do que alguns pensam, sempre prezou pela manutenção do nome desta casa e do nome da Câmara dos Deputados. Nós tivemos uma inconsistência na votação da PEC do voto impresso. Conseguimos ultrapassar com muita dificuldade naquele momento. Depois nós tivemos um problema de painel no PLP 18. A imprensa confirmou, a gente tinha as votações e o painel travava, não alimentava. Como o problema foi do painel e foi interno, foi de inferência da Câmara dos Deputados, nós encerramos a sessão, cancelamos a votação, é só pegar nos anais da casa. Abrimos o painel no outro dia e fizemos outra votação no PLP 18. O que aconteceu ontem não é fato comum, não é normal, não é corriqueiro e eu espero que jamais aconteça. Nós temos 2 empresas contratadas, uma que trabalha aqui e no Senado, uma mesma empresa dá assistência às 2 casas, e uma segunda de suporte, que a Câmara tem uma e o Senado tem outra. Nós, durante toda a sessão, não conseguimos sequer contato com essas empresas, ninguém dava satisfação. Os 2 sistemas paralelos, diversos,
e um de suporte ao outro caíram ao mesmo tempo. A Câmara ficou sem comunicação. Os deputados, como o deputado Glauber disse, que não teve o direito ele de vir votar, porque o sistema permite que ele, fora do plenário, pudesse votar, como ele, mais de 40 deputados estavam nessa situação. E a nossa intenção foi de preservar uma possibilidade regimental para que os deputados, numa votação de PEC importante, polêmica, que traz efeitos sociais, econômicos, políticos, de todo nível no Brasil, pudessem expressar a sua vontade. O respeito dessa presidência foi para que um problema técnico, que eu entendo que tem muita coincidência, eu repito, de dois sistemas autônomos caírem ao mesmo tempo, e eu não imputo isso, nem posso imputar essa fraude, tanto é que a Polícia Federal esteve aqui e eu acompanhei, através do diretor-geral, até 3h40 da madrugada, levaram todos os equipamentos, análise dos logs de quem logou na casa, instaurou um processo, como eles dizem aqui, a Polícia Federal foi acionada na noite dessa terça-feira, 12/7, pela Câmara dos Deputados, para apurar falhas na internet e inconsistência no sistema de votação da casa. Após o acionamento, uma equipe técnica esteve no local e fez as primeiras verificações. Foi instaurado procedimento preliminar de inquérito de apuração na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal e as diligências continuam a fim de se esclarecer plenamente o ocorrido. Até agora, as duas empresas não deram a menor satisfação à casa do que houve. Apenas na madrugada restabeleceram o sinal. Nós estamos funcionando também com backup do Senado Federal, de um aporte do SERPRO e de mais um, qual é? Os dois links, o SERPRO e o Senado, para podermos funcionar hoje. Eu espero que com a Polícia Federal nas dependências da casa, com todas essas garantias, a gente não tenha outras novidades. Não houve outro interesse da presidência a não ser preservar o funcionamento do Poder Legislativo, porque não é justo que deputados que deram presença e porque o nosso sistema permite viajaram, deputados que estão em missão oficial, que estavam votando, não tivessem a oportunidade de exercer o seu voto. Vou ler aqui um relatório do diretor-geral da Casa, que presenciou com a Polícia Federal até a madrugada os ocorridos. É preciso esclarecer este plenário e a sociedade brasileira a respeito dos graves fatos ocorridos na sessão plenária de ontem. É sério o que aconteceu ontem com o Poder Legislativo. Isso não é qualquer instituição que se permita acontecer sem satisfação de solução o que aconteceu no plenário da Câmara hoje. Ontem, a votação da PEC 1 de 2022 foi impedida pela interrupção da conectividade à internet da Câmara dos Deputados, serviço indispensável para a utilização do Infoleg parlamentar. Os fatos são graves e merecem uma rigorosa apuração. Eu não tenho dúvida que todos os parlamentares estão ansiosos e desejam por isso. A equipe técnica da Diretoria de Tecnologia da Câmara dos Deputados constatou interrupção no acesso à internet no dia 12/7, terça-feira, por volta das 19 horas. O serviço é prestado para a Câmara por duas operadoras de forma redundante para evitar interrupções, ou seja, independentes, autônomas. Realizada a apuração preliminar, com o apoio da Polícia Federal, confirmou-se que houve corte na conexão da operadora Lumen. A empresa, em diversos comunicados enviados à Câmara dos Deputados, prestou informações no sentido de que houve interrupção dos serviços por rompimento de fibra ótica no território de Brasília. O grave problema, segundo a empresa, afetou diversos clientes no Distrito Federal. Os serviços foram retomados às 2 da manhã. Também houve instabilidade no segundo link, contratado pela Câmara dos Deputados como noticiado. Foi instaurado procedimento preliminar de apuração na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal e as diligências continuam a fim de esclarecer prontamente o ocorrido. Tive uma reunião ontem com membros da oposição e fazendo ver aos deputados que quando nós detectamos, por exemplo, no PLP 18, que o problema era do painel, nós prontamente encerramos a sessão, cancelamos a votação, porque não iríamos submeter a um problema de questionamento jurídico, uma votação que estaria com problema no painel. Fizemos nova votação. Ontem foi diferente. A votação do primeiro turno foi feita das bancadas, a presidência suspendeu a votação do primeiro destaque depois dos encaminhamentos para não comprometer a votação e nós decidimos ontem por suspender ou manter o painel justamente para preservar
o direito dos deputados que não estavam e não tinham, e tinham o direito de não estar, como funciona o sistema de Infoleg na casa, no sistema de votação. Assiste sim o direito à questão de ordem, deputado Ponte, deputados da oposição que fizeram com relação ao artigo 70. Assiste. Como assiste também, se eu quisesse usar, o artigo 25 do Regimento Comum do Congresso Nacional, que por uma questão de ordem, de manutenção da ordem, eu posso suspender a sessão, como o presidente Pacheco suspendeu na segunda-feira e manteve o quórum do Congresso Nacional sem nenhuma interveniência. Mas para não causar nenhum tipo de tumulto, eu vou acatar a questão de ordem de Vossas Excelências, vou ler aqui um ato da mesa que tornará a sessão de hoje, em respeito, mais uma vez, a mais de 30 parlamentares que não estão em Brasília, estão em missão oficial, deram presença e estão fora, a manutenção do seu direito a voto. A mesa funcionará na próxima sessão, que será chamada após o encerramento dessa, de maneira completamente virtual, hoje, amanhã e sexta-feira. Quero ler o ato da mesa, por favor. A mesa diretora da Câmara dos Deputados, no uso das suas atribuições regimentais, por ato ad referendo do seu presidente, resolve, no artigo 1º do artigo 24 da mesa, número 123, de 20 de março de 2020, passa a vigorar acrescido do parágrafo 8º com a seguinte redação: o registro biométrico de que trata o caput deste artigo será dispensado no caso dos parlamentares de gozo de licença de tratamento de saúde nos dias 13 e 14 de julho de 22, nas sessões e reuniões deliberativas convocadas para as segundas e sextas-feiras, sendo permitido aos parlamentares nessa situação o registro da presença e a votação das matérias constantes da ordem do dia das sessões ou da pauta das reuniões do aplicativo Infoleg. O disposto nos parágrafos 7 e 8 do artigo 24 produzirá efeito somente até o dia 31 de julho. Este ato da mesa entra em vigor na data de sua publicação, sala das sessões. Peço a palavra pela liderança do PSOL. Nada mais havendo a tratar, eu lhe dou na próxima sessão. Nada mais havendo a tratar. Peço a palavra nessa reunião. Foi pedido agora, tem que ser cedido agora. Ainda não encerrou a sessão. Ainda não foi Mas ainda não foi encerrada. Foi pedido antes do encerramento, então tem que ser cedido. Se o encerramento fosse antes, não poderia, mas foi depois do Vossa pedido. Excelência me interrompeu na leitura. Não. Você tinha acabado a leitura e ele fez o pedido, já está designado, porque a gente mesmo já se prontificou a fazer isso no início do dia. Eu não vou debater com Vossa Excelência. Mas ainda não encerrou a sessão, o senhor precisa dar o pedido de Vossa Excelência fala me de liderança. interrompeu na hora que eu estava... O senhor já tinha encerrado a sua leitura. A senhora vai me deixar falar? Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. O senhor tem que dar o tempo de liderança, porque foi pedido e ainda não foi encerrada a sessão. O senhor não pode dar esse golpe que o senhor está querendo dar no direito de fala de líder que foi pedido, está designado, está na mesa com Vossa Excelência. Eu vou marcar aqui os 10 minutos do encerramento, vou dar o tempo de líder do deputado Glauber. Ele está inscrito como líder? Tem autorização do pessoal? Sim, já está feito. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando sessão deliberativa extraordinária para hoje, quarta-feira, 13 de julho, às 11h30, com a seguinte ordem do dia: proposta de emenda à Constituição número 15, 11, de 22 e 39 de 21. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação, apresentação das emendas, destaques e requerimentos procedimentais. As matérias pautadas ocorrerá a partir das 11h30 no dia 13 de julho de 22. Com a palavra pela liderança do PSOL, o deputado Glauber Braga. Na sequência será encerrada a sessão. Senhoras, senhores, e principalmente a quem assiste a sessão nesse momento, o que o presidente da Câmara não está dizendo é o motivo que o levou a não encerrar a sessão e abrir um novo painel. A explicação foi longa, mas essa resposta não veio. E aí, a gente precisa dizer ao conjunto da população brasileira o que está ocorrendo aqui nos bastidores. 2 motivos prioritários levam o presidente da Câmara a não ter encerrado a sessão e reaberto o painel. O primeiro motivo é que parlamentares aliados dele e da base do governo já não mais estão em Brasília e ele tem medo de não conseguir
ter votos suficientes para uma proposta de emenda à Constituição que exige 308 votos. Ponto 1. Ponto 2. Desarranjo dentro da própria base do governo para aprovação, com chantagens ocorrendo de parte a parte nos bastidores para dividir os 16 bilhões de reais do orçamento secreto. Com medo, então, calha a boca, com medo, então, de não conseguir os 308 votos necessários, ele não aceita fazer a reabertura do quórum da sessão. Ele disse que não pode dizer e não pode afirmar se foi aqui algum deputado que possa ter trabalhado por fazer o sistema cair. E ele não afirmou isso. Eu também não posso afirmar que foi o presidente da Câmara que usou esse mesmo expediente para garantir maior controle sobre o processo de votação. Foi ele que fez isso? Não posso garantir. Então quero dizer que estou pessoalmente entrando com mandado de segurança, porque tive o meu direito de voto na sessão de ontem não autorizado a partir daquilo que foram os elementos autoritários do presidente da Câmara, que quer fazer do regimento o seu regimento, que quer fazer com que as votações ocorram de acordo com o que é mais adequado para o atendimento dos seus interesses do governo Bolsonaro. Isso é uma vergonha, nós não aceitamos. Questão de ordem. Deputado Biba, eu preciso encerrar a sessão antes de 11h30. Perdão, a deputada Celina tinha pedido antes, deputado Biba, só um minuto. Senhor presidente, o questionamento à mesa dessa casa é sobre realmente a questão regimental, inclusive sobre as lideranças e sobre as situações partidárias. Nós temos 7 partidos que decidiram pela federação de 3 federações partidárias que têm driblado a legislação para conseguir manter a estrutura de gabinete independente e as prerrogativas regimentais, tanto na liderança da Câmara quanto na liderança do Senado. Em 2022, o TSE formalizou a instituição de 3 consórcios partidários: a Federação Brasil de Esperança, que uniu PT, PCdoB e PV, e a Federação PSB e Cidadania, e a Federação PSSOL e Rede. A partir do momento da federação regimental, e foi decretado também, e foi anuído pelo Supremo, pelo Tribunal Superior Eleitoral, pergunta a essa presidência dessa casa, se essa casa vai manter de forma individual os partidos ou se vai unificar conforme a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que é uma federação. Ou é federação só para campanha e não é federação para esta casa. Já que nós estamos falando em regimento, já que nós estamos chamando o regimento, desde a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, são federação e tem que se comportar diante de tempo de líder, diante de tempo de maioria e de minoria, conforme federação e não como partidos unificados. Porque aí sim dá para outros partidos questionarem no Tribunal Superior Eleitoral se essa federação é de fato ou ela é ficta. É essa questão de ordem que eu faço ao senhor presidente. Para contraditar, presidente. Eu encerro. Artigo 90. Eu vou, por favor. Artigo 95, parágrafo 6º, por favor. Estou com a palavra, não é possível agora não. Eu recolho a questão de ordem da deputada Celina. Encerro a presente sessão. Para contraditar é na hora, presidente. Artigo 95, parágrafo 6º. O senhor está descumprindo mais uma vez o regimento. Bom, neste momento, o deputado Arthur Lira encerra esta sessão da Câmara dos Deputados, convocando uma nova sessão para daqui a pouquinho, às 11h30, uma sessão que terá a presença 100%
virtual. Para hoje, amanhã e sexta-feira, com o objetivo, né, de dar continuidade a